Senhor presidente, vereador Lédio, vereadora Mary, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos dão a honra da assistência na casa na noite de hoje, senhores e senhoras que nos assistem através da TV Câmara e da NET. A propósito da fala do vereador Batiste, o qual eu concordo integralmente, alicerçada pela explanação do vereador Sanderson, eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que o momento é oportuno. Em 2008, a Câmara foi procurada pela administração municipal, juntamente com as empresas de ônibus, nos colocando na necessidade de que teríamos que aprovar uma lei, para deixar mais claro que era solto, cujo eu acho que o objetivo maior era a questão da concessão, que estabelecia-se na época, na lei foi colocado, que é a 4609, foi colocado que daria, se eu não me engano, 10 anos, renovado por mais 10 anos, para aquelas atuais, que eu não acho, a princípio foi discutido, eu nem quero levantar polêmica aqui com relação a essa matéria, porque nós acabamos votando e o Tribunal de Justiça derrubou essa exigência, estabeleceu, inclusive, um prazo para que fosse feito as licitações de novas linhas, cujo intuito, entendo que seja o de baratear e de dar algumas concessões melhores ao munícipe, e isso nós temos que estarmos atentos para que a coisa não fuja ao controle e a gente acabe perdendo o nosso papel, a nossa missão, que é de defender a comunidade. E nessa Lei 4609, ela estabelecia, no artigo 11, inciso 12º, de que competia ao poder concedente, às empresas, através do órgão gestor, elaborar e estabelecer a planilha tarifária dos serviços regulares e diferenciados. O que, na verdade, a gente acaba perdendo o controle, não sabendo o que aumentou, e normalmente eu acho que veio se concedendo os reajustes da inflação nesse período. E, em 2011, foi apresentado, e foi estabelecido prazos, inclusive, tem a Prefeitura, através da Procuradoria, recebeu, já era para ter ocorrido essa licitação de novas linhas, ou das empresas que irão fazer o serviço, e eu acho que é a hora de que o município terá que exigir algumas coisas que acaba nem o ponto do ônibus, que se tentou de uma maneira até bem pensada, de se explorar a publicidade, que apareceu quem fez uma bela de uma proposta e depois chegou à conclusão que não ia fazer, e acabou tendo que o município despender dos gastos aí para se implantar as linhas, bem como tem uma despesa bastante grande, que é só os senhores olhar as linhas que passam os ônibus, na verdade o estrago é muito maior. Mas digo isso, que em 2011, por iniciativa da Câmara, proposição de alguns dos senhores vereadores, e eu ajudei a aprovar também, o vereador Amauri tomou a iniciativa, apresentou-se uma proposição para alterar esse artigo que dizia que era o órgão gestor que apresentava as planilhas, e apresentava lá a Prefeitura, e a gente acaba realmente nem sequer sabendo. Nós não tivemos o cuidado de colocar, de que pelo menos devesse avisar a Câmara, até para que você possa dar uma satisfação ao contribuinte, que é quem verdadeiramente usa e quem paga. E essa proposição tornou-se a Lei 5.054, de 2011, que modificou a redação do inciso 4º do artigo 23 da Lei de 2008 e determinou que são encargos do poder concedente homologar reajuste e proceder à revisão tarifária após as propostas serem aprovadas pela Câmara Municipal de São José. Ao
ao exigir essa aprovação, evidentemente que a Câmara puxou uma atribuição que seja de sua competência ou não, há discussão nos dois sentidos, né? Mas criou-se um impasse. Se você tem uma lei, é uma lei proposta pelas empresas, evidentemente que tem que se chegar a uma decisão, temos que vir para a discussão, principalmente nessas épocas de crise, porque a Câmara recebeu, em março, dia 30 de março de 2012, um ofício encaminhado pelo então secretário, hoje vereador Sanderson, de um documento com várias planilhas que ele recebeu do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Santa Catarina, que é bastante grande, e que diz o seguinte: neste ato, o Sindicato das Empresas, neste ato representado pelo Transporte Coletivo Biguaçu, Transporte Coletivo Estrela, Rodoviária Santa Terezinha, Jotur, vem ante Vossa Excelência com fulcro no artigo 30, inciso 5º, da Constituição Federal, combinados com o artigo 9º, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Federal número 12.587 e artigo 23, inciso 1 e 4º da Lei Municipal 4.609 de 2008. Então ele faz menção a essa lei e nos foi encaminhado dizendo que, assim sendo, diante dos fatos, no requerimento, dos fatos expostos, requer a remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo realizado no município de São José, de forma a coibir os reais custos do serviço, por meio de reajuste das tarifas, ou outra forma que a municipalidade entender oportuna e conveniente. Nos foi apresentadas várias tabelas, o senhor presidente recebeu, encaminhou à Comissão de Justiça, eu devolvi ao Legislativo, pedi que pelo menos colocasse uma capa, que foi colocado, que isso é um processo administrativo, mas é um processo administrativo, e evidentemente que se veio à Câmara, na verdade eu entendo, e vou dar um despacho, quero trazer o assunto aqui que é oportuno nessa época de crise e tem que ter uma solução. Nós temos que devolver ao Executivo, porque entendo que, se for através de lei, é necessário que se faça um projeto de lei e se encaminhe à Câmara estabelecendo o critério de reajuste para que a gente possa fazer a discussão se vamos conceder um percentual de acordo com o índice inflacionário ou se essas tabelas aqui, inclusive se ela está dentro do índice, que não fala aqui, e não entendo que a gente tenha competência, e que não vamos aqui, eu acho que eu estou trazendo a discussão, porque entendo que essa é o caminho que tem que ser tomado. Então, ao exigir a aprovação da Câmara, é necessário que a Prefeitura encaminhe projeto de lei nos termos da lei. Entende? Ou nós vamos chegar a uma outra conclusão, qual seja de que ou volta ao sistema anterior, mas tem que ser feita uma discussão, porque hoje, da maneira que está posta, a Câmara tem que deliberar sobre a lei. Ou se muda a lei, ou se manda um projeto de lei para que a gente possa fazer a fixação. Talvez, o que eu entendo de salutar e de bom nisso aí, que uma discussão mais ampliada vai inibir os reajustes abusivos ou aquilo que se queira pedir além do reajuste inflacionário. E vai dar condições de fazer um estudo. Não sei se tecnicamente a gente tem a condição de fazer esse estudo, mas precisa ser feito. Então, quero avisar os senhores, vou tratar isso na reunião de comissão, possivelmente na quarta-feira, que hoje a gente acabou se atrasando, para que a gente tome uma solução, mas só vejo uma saída que seja de dar um despacho. Então, quero dar conhecimento aos senhores, está aqui, quem quiser se inteirar do documento encaminhado vai estar no Legislativo, para que a gente possa fazer a coisa com uma devida correção. Se puxamos para cá, nós temos que
achar uma solução de fazer a discussão. Porque senão, na verdade, eu não sei se houve o reajuste ou não houve o reajuste. Eu não posso dizer. Vou tentar devolver isso aqui fazendo a pergunta e o questionamento. Obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos